Olá, mulher de Deus, mulher valente, mulher preciosa, mulher a qual o Senhor tem cuidado como a menina dos seus olhos. Como você está? Tudo bem com você? Como a gente sempre diz, né? Se você ainda não fez a sua leitura do Salmo 25 no dia de hoje, pare aí, né? Dá uma paradinha aqui no áudio, pega a tua Bíblia, vai lá e leia esse salmo e depois volte para que a gente possa continuar juntas, né, a meditar naquilo que o Senhor tem na sua palavra para nós. E o Salmo 25, nós já vimos, né, anteriormente, algumas coisas onde mostra que nós precisamos ter uma comunhão. Sem comunhão, sem intimidade, a gente não consegue desenvolver um relacionamento com Deus. E no versículo 3 ele tem algo para que a gente possa pensar, onde ele fala: nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado. Ou talvez na sua Bíblia possa dizer serão envergonhados ou serão confundidos, né? Nenhum dos que acreditam em ti será decepcionados. Quantas vezes nós já fomos decepcionadas? Quantas vezes você foi decepcionada? Para aí um pouquinho e pensa. Quantas vezes você acreditou, você confiou e você se decepcionou? Você não esperava aquilo acontecer. Você não imaginava que fosse surgir daquela maneira. Não é verdade? E muitas pessoas hoje elas se decepcionam, né? Se decepcionam com quem está ao seu redor, ou no seu trabalho, no seu colega de trabalho, dentro de casa, com seu marido, com familiar, com uma pessoa próxima, uma pessoa querida, se decepciona. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que os que acreditam em ti não serão decepcionados. Nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado. Então, eu posso ter decepções com pessoas, mas se eu confio no Senhor, Ele jamais vai me decepcionar. Mas aí você pode me dizer, mas eu conheço pessoas que se decepcionaram com Deus. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Pessoas que se decepcionaram com Deus. Assim como tem aquelas que acreditam nele e não são decepcionadas por ele, tem, por outro lado, né? Existe pessoas que se decepcionam com Deus. E sabe quando que ocorre essa decepção? Quando elas esperam que Deus haja da maneira que ela pensou. Ou da maneira que ela gostaria de resolver aquela situação. Se não saiu daquela maneira, e ela diz assim, olha, eu orei, eu falei com Deus, mas não foi nada do jeito que eu pedi, então eu estou decepcionada com Deus. Você já ouviu isso? Ou então quando tem certas situações que não tem explicação. Quando não tem, acontece, e a pessoa aí ela diz, eu estou decepcionada com Deus. Será que, de fato, essas pessoas, elas acreditam em Deus? Porque a sua palavra diz que aqueles que acreditam jamais serão decepcionados. Nós precisamos nos lembrar do que diz no livro de Isaías. Quando fala na palavra decepção, eu sempre, né, de pessoas, porque Deus me decepcionou, porque eu não acredito mais em Deus, porque, né, aconteceu tal coisa aonde eu estava congregando e agora eu vou sair da igreja. Não, Deus não tem nada a ver com isso.
Deus não tem nada a ver com as coisas que os homens fazem, que envergonham seu nome, porque cada um vai prestar contas. Mas o meu relacionamento com Ele não depende de Deus fazer minha vontade, agradar, porque senão a gente teria um Deus que ia ser um servo nosso, um escravo nosso para fazer a nossa vontade. E não é isso. O que muitas vezes nós não entendemos é o que está lá, o que Isaías 55, 8 e 9, ele fala para nós. Ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, olha só, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Para que a gente não tenha essa ideia de decepção. Ai, me decepcionei. Eu tenho que aprender a acreditar em Deus, a confiar. Porque os pensamentos dele não são os nossos, a maneira que ele vê não é igual à nossa. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus e esse Deus, ele conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos e às vezes, quando nós vamos orar, nós queremos fazer uma receita. E isso não é se entregar. Isso é querer que Deus faça a nossa vontade, mas é nós que temos que nos submeter a fazer a sua vontade, entende? E nós estamos aqui nessa nossa meditação para que a gente possa estar crescendo no entendimento, no conhecimento. Então, quando você ouvir alguém dizer assim, olha, eu estou decepcionada com Deus, pode ter certeza que essa pessoa não o conhece de fato e de verdade. Não conseguiu desenvolver um relacionamento. Não teve uma intimidade. Porque assim como nós nos decepcionamos com as pessoas, nós só conseguimos nos decepcionar porque acreditamos nelas, porque temos um relacionamento, porque achamos que as conhecemos. Então colocamos a nossa confiança e quando essa confiança é quebrada, ocorre a decepção. Porque elas são falhas. Mas quando a nossa confiança ela é colocada em Deus, aí pode ter certeza. Aí não tem como a gente se decepcionar. E para que eu possa colocar a minha confiança em Deus, eu preciso ter esse relacionamento, eu preciso saber que Ele não está à minha disposição para fazer o que eu quero. Mas sou eu que tenho que buscar, me santificar, para conhecer esse Deus, o qual eu entrego todo o meu ser, toda a minha vida, meus pensamentos, meu falar, o meu ouvir, meu agir. Aí a gente tem um relacionamento e pode ter certeza, se você confiar isso a Deus e pedir, desenvolver um relacionamento através da sua palavra, você vai conseguir ouvir o Senhor falar ao teu coração e aquilo que Ele te disser, faça, porque você não vai se decepcionar. Amém? Vamos Deus orar? De amor e misericórdia, Deus bondoso e bendito que és, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por compreender, Senhor, o quanto muitas vezes nos decepcionamos, nos entristecemos, porque de fato e de verdade não conhecemos ainda ao Senhor. Porque quando entregarmos por completo toda a nossa vida, nossa alma, o nosso ser, nosso coração, nossos pensamentos, quando nós, Senhor, meditarmos dia e noite na Tua Palavra, quando nos alimentarmos
as Escrituras nos ensinam, nós vamos desenvolver um relacionamento, nós vamos ter uma intimidade. E quando isso ocorre, passa a haver uma confiança. E quando nós confiamos, acreditamos no Senhor, nós jamais seremos decepcionados. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa tocar nesse coração que talvez agora está decepcionado, talvez agora está machucado, porque confiou, porque acreditou, e como paga dessa confiança, de acreditar nessa pessoa, ela recebeu a ingratidão, a traição, ela recebeu tudo o contrário do que ela esperava, então a decepção foi muito grande. Eu peço que o Senhor possa alcançar esse coração, que o seu bálsamo venha curar essa ferida, que ele venha penetrar no lugar mais profundo, e essa dor que faz com que essa mulher não consiga acreditar em outras pessoas e não consegue talvez desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor, que ela venha ser curada em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.